E começar a recuperar, eu acho que o quanto que as nossas companhias, uns para os outros, é o que nos permite atravessar esses momentos, os nossos vales de sombras, não na sombra no sentido dos nossos lados escuros, mas as nossas noites escuras da alma, as nossas inseguranças, o quanto para nós, seres gregários, humanos, é só na companhia segura do outro que eu atravesso uma insegurança de verdade. Quanto mais você entende essa complexidade do ser humano, quanto mais você entende as camadas que existem ali, maior a sua chance de conseguir interpretar uma personagem com toda a complexidade e toda a verdade que ele tem. Senão fica máscara sobre máscara. Olá, eu sou Ediane Ribeiro e te dou as boas-vindas ao podcast Alma Talks. Essa é a temporada entre traumas e travessias, em que eu converso com as minhas convidadas e meus convidados não só sobre suas travessias profissionais, como o que atravessa seus mundos internos, emoções, sensações, saúde mental e tudo mais que faz diferença. No episódio de hoje, eu recebo uma mulher que fez dos palcos não só lugar de atuação, mas lugar de revelação. Revelar o que é humano, o que é vulnerável, o que é real. Em um mundo que cada vez mais nos cobra padrões, máscaras e exigências, ela se tornou uma voz potente de liberdade, autoestima, amor próprio. Hoje eu converso com a atriz e comunicadora Mariana Xavier. Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui com você. Eu também. Ai, que bom que deu certo. Obrigada por essa apresentação tão carinhosa. E é bom, né, de vez em quando a gente ouvir de fora, assim, pra falar, acho que eu tô fazendo certo. Eu tenho certeza disso. Eu sou grande admiradora do seu trabalho. Você sabe disso, porque eu já te disse isso, particularmente em outros momentos. Eu tô muito feliz, assim, de te receber aqui, Mari. Eu também tenho certeza de que vai ser uma conversa enriquecedora. Eu tenho certeza de que será para nós e acho que, consequentemente, será para quem assistir também. Eu espero. E eu queria começar, a gente vai falar de muita coisa hoje, né? Das muitas Marianas que você representa e faz muita coisa diferente. Mas antes disso, eu queria entender como se faz uma Mariana Xavier. Você hoje tem um trabalho, principalmente como atriz, em diferentes gêneros de atuação, mas tem uma relação muito forte com o humor. Sim. Né? E isso sempre foi assim. A Mari criança, o que você lembra dela? Como é que você lembra dela? Ela já tinha um temperamento extrovertido ou não? Como é que foi isso? Engraçado, né? Que essa coisa do humor, eu não sei se existia tanto assim quando eu era criança. Eu acho que o meu caminho artístico acabou indo para o humor porque eu engordei. E ainda existe esse estereótipo, né, de associar o gordo à comédia. Mas eu acho, claro, já tinha essa veia cômica ali, mas eu não sei se era tão forte desde pequena. Eu sempre fui meio Aparecida. Eu acho que sempre fui muito falante, sempre gostei muito de conversar, sempre gostei de conversar com pessoas de idades muito diferentes. Então eu era aquela menina de 9 anos que tinha amigos de 17, 18, sabe? Eu acho que eu sempre, essa passabilidade ali entre várias idades, várias classes sociais, eu acho que isso eu sempre gostei, desde muito pequena. Mas eu acho que eu era uma criança que aprendia as coisas muito rápido. Eu digo que eu sempre aprendi mais com as pessoas do que com os livros. Embora eu fosse muito boa aluna, eu não tenho memórias de eu parada estudando. Sabe, eu aprendi as coisas quase que por osmose. E hoje eu identifico que essa facilidade durante a infância me tornou muitas vezes uma adulta um pouco preguiçosa para processos. Porque eu fico achando que tudo vai ser super rápido, como foi quando eu era pequena, sabe? Eu era aquela criança que chegava na escola e nem sabia que tinha prova. Mas eu estava tão segura com o que eu tinha aprendido ali no dia a dia que tem prova hoje. Tá bom. Sabe assim...
Eu não tenho memória da minha mãe, da minha avó, do meu pai, ninguém ali parado, tendo que me cobrar nada. Então, eu acho que essa coisa meio autossuficiente, que muitas vezes a gente sabe que é um veneno, né, para nós mesmos, eu acho que isso teve desde pequena. Os meus pais foram meus pais muito jovens, né, Ediane? A minha mãe engravidou de mim com 17 anos. Eu nasci, ela tinha 18, meu pai tinha 20 para 21, não sabiam nem direito o que estava fazendo, né? Não tiveram educação sexual nenhuma, assim. Então, eu acho que as circunstâncias me fizeram ser uma criança que amadureceu muito rápido para dar conta dessa imaturidade dos pais. Eu vejo bastante isso, assim. Você falou várias coisas aí importantes já, que eu poderia pegar de caminho. Você sempre foi, então, uma pessoa das relações. Sim. O contato sempre foi... Você nunca se classificou como uma criança tímida, por exemplo? Não. Eu sempre fui das relações, sempre tive muitos amigos, mas eu acho que teve uma fase ali da minha vida que eu era irritantemente aparecida. Tá. Eu acho que eu era aquela pessoa que ou você amava ou você odiava de cara, né? Eu acho que depois eu fui aprendendo a dosar isso um pouco mais, assim. E quando você me fala dessa relação com os pais muito jovens, claro, a mulher de hoje fazendo esse olhar, né, para a criança com os pais muito jovens e de dar conta da imaturidade desses pais e amadurecer muito rápido. Você lembra de sensações que te passavam ali na infância ou na adolescência mesmo, um pouco mais tarde, dos sentimentos dessa relação, dessa dinâmica? Engraçado que eu lembro mais de fatos, de comportamentos do que de sensações. Eu lembro de coisas assim que são inimagináveis para uma criança hoje em dia. Eu lembro que eu andava de ônibus com 8, 9 anos de idade, né? Que tinha uma dinâmica que era: minha avó me botava num ônibus para minha mãe me pegar no ponto final para me levar para casa, sabe? Mas, engraçado, de sensações eu não lembro tanto. Eu acho que eu escuto da minha família, por exemplo, que eu não era uma criança muito carinhosa. E hoje eu acho que eu sou muito do abraço, eu sou muito de falar, né, para minha família e para os meus amigos, de falar que amo o tempo inteiro. E eu acho que eu não era assim. Acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do caminho. A minha prima, a Úrsula, que é muito minha amiga, eu falo que ela é minha prima irmã, porque a gente tem 10 meses só de diferença e a gente foi criada junta, principalmente ali no começo da vida. Todas as minhas fotos de 4, 5, 6 anos, todas a Úrsula tá junto. Muito mais até do que o meu irmão, que é 6 anos e meio mais novo que eu. E a Úrsula sempre foi essa pessoa quase grudenta, de tão afetuosa e tal. E eu não, eu acho que eu sempre fui meio narizinho empinado de eu dou conta e não, eu resolvo sozinha, sabe? Hoje eu entendo, né, muita coisa de por que foi dessa maneira, assim. Você falou que entende por que esse lugar do afeto, que não era tão expansivo na infância, agora é mais. Qual a sua visão sobre isso? Por que você acha que isso acontecia? Eu acho que eu não sei a coisa do afeto, eu nem sei tanto, mas eu acho que, de alguma maneira, a conjuntura que a gente vivia, né, dos pais muito jovens, do muito sufoco para pagar as contas, de dinâmicas da minha família, né, teve uma época grande da minha vida ali, bem pequena, que eu passava a semana na casa da minha avó paterna, porque era perto da minha escola, e só ia para casa da minha mãe no fim de semana. Depois, meu irmão é 6 anos e meio mais novo do que eu, então quando eu estava ali no finalzinho da primeira infância, ele era um bebê precisando de toda a atenção. Então, acho que essas circunstâncias, de alguma maneira, foram me fazendo, de alguma forma, que eu acho que obviamente não é racional, e aí entra a coisa da sensação, eu acho que devia ser uma coisa que eu falava assim, cara, ou eu me viro, ou aprendo a me proteger aqui, aprendo a sobreviver, ou então vai dar ruim pra mim, sabe? Então, eu acho que foi uma coisa muito instintiva mesmo, sabe? Você falou uma palavra que eu acho que me conecta muito com o que você vinha falando antes, que é proteção. Né? Assim, muitas vezes, a gente se protege através da busca do afeto ou da evitação do afeto. Sim. Né? São caminhos
muito comuns de tentar ir por algum lugar de mais segurança, né? Porque, de alguma forma, o afeto, o carinho nos coloca em alguma vulnerabilidade. Sim, com certeza. E aí a minha pergunta é, onde que a arte entrou nisso na sua vida? E se a arte teve algum papel nessa mudança da sua relação com a afetividade, com a expressão do afeto? Bom, eu comecei a fazer dança, né, balé, jazz muito cedo. Eu acho que era uma coisa muito comum da minha geração, né? Eu sou de 80. Eu acho que quase todas as meninas que tinham condição, né? É importante a gente dizer isso, mas que tinham alguma condição iam fazer balé, né? Então eu tenho fotos desde muito pequenininha, 5, 6, 7 anos fazendo balé, depois fazendo jazz. Mas o teatro entrou na minha vida ali por volta dos 9 anos. Simultaneamente na escola e num clube de bairro, né? Nessa época eu passava a semana com a minha avó paterna no Grajaú, que é um bairro da Zona Norte aqui do Rio. Aí eu comecei minha carreira no Grajaú Country Club, fazendo teatro lá. Eu não sei dizer como que eu fui parar no teatro, mas eu sei que eu me encontrei naquele lugar. Eu falo que eu percebi muito rápido que eu era boa naquilo de emprestar o meu corpo e a minha voz para contar histórias. E eu acho que me agradou, e eu falo que esse é um dos maiores baratos da minha profissão até hoje, que é essa possibilidade de viver várias vidas numa encarnação só, né? Que é de você experimentar através do seu corpo outras vivências, outras histórias, ter outros nomes, ter outras famílias, ter outras profissões. Eu acho que isso talvez seja um reflexo de uma pessoa que tem muita sede de vida, né? Uma sensação de, bom, já que eu não vou poder viver tudo isso numa vida só, deixa eu viver através das minhas personagens, sabe? Então eu muito cedo descobri que eu gostava daquilo, que eu era boa naquilo, né? Tipo, comecei a me destacar muito rápido. E junto com isso tinha uma coincidência que sem dúvida fez muita diferença nesse meu imaginário sobre a profissão. A minha avó materna, a outra, morava do lado da Herbert Richards. Lembra? Me lembro, tradução. Versão brasileira, Herbert Richards. E antes de existir a Central Globo de Produções, lá em Jacarepaguá, a Globo alugava alguns estúdios da Herbert Richards e gravava algumas novelas lá. E era muro com o prédio da minha avó. Então eu fazia teatro, mas eu sonhava com esse universo da televisão porque eu via ele acontecendo do lado. Então as minhas tardes de folga, os meus finais de semana ou as minhas férias, eu ficava dando plantão na porta do estúdio com máquina fotográfica daquelas que a gente rezava pra foto sair boa, né, gente, de filme. Que tinha que economizar as 24 poses, as 36 poses. Era tudo ou nada. E eu ficava ali, pegando autógrafo e tal. Então, eu era uma menina que já fazia teatro e que sonhava em um dia, talvez, estar nesse universo da televisão, né? Mas que, por outro lado, vinha de uma família com profissões completamente convencionais, assim, não tinha ninguém de artista, todo mundo achava que era uma loucura minha. Imagina, você não é filha de ninguém, né? Você vai morrer de fome. Que isso? É sonho de criança, né? Então, isso eu acho que o teatro me deu uma sensação de coletividade, né? Uma sensação de grupo, que sim, talvez tenha tido a ver com isso, tenha uma contribuição nessa viradinha de chave, assim, né? Porque eu acho que você começa a realmente ter uma nova família, digamos assim, né? Novos grupos ali. Eu acho que o teatro é muito precioso como aprendizado, porque lá você entende que não dá para fazer nada sozinho, né? Então eu acho que talvez tenha sido, sim, um capítulo importante para domar essa minha sensação falsíssima de autossuficiência. E você disse uma outra coisa que para mim me conecta muito com a relação entre arte e todas as abordagens que olham para o humano, inclusive a psicologia. Né? Quando você fala a possibilidade de viver várias vidas, de emprestar o meu corpo. A arte ela tem um papel de expressão dos fenômenos humanos, eu digo sempre assim, que tem alguns elementos que são estruturantes de qualquer sociedade, né? Das civilizações mais remotas e antigas até as mais
atuais, e a arte é um desses elementos estruturantes, porque não só ajuda a expressar, como nos ajuda também a fazer uma compreensão daquilo que a gente vive e sente, que a razão muitas vezes não alcança, né? Que os processos racionais muitas vezes não alcançam. Então, eu faço coro a, inclusive, outras abordagens diferentes da minha, como a psicanálise, por exemplo, que colocam a arte num lugar muito especial mesmo, assim, de produção humana, como um lugar de autoconhecimento, de transmutação de dor. Você sabe que na Grécia Antiga, o teatro, ele ficava dentro de centros de cura mesmo, assim, de espaços onde se tratava as doenças das pessoas. E ele era uma parte fundamental. Existiam os tratamentos para o corpo e o teatro era obrigatório como parte daquele... Você assistir aqueles espetáculos, né? Como catarse, como uma forma de você se identificar com aquelas histórias e liberar essas emoções. Então, ele tinha esse lugar, sempre teve mesmo, esse lugar da cura da alma, né? Sim, sim. E a gente tem trabalhos lindíssimos, né? Desde os clássicos lá, né? Tem uma frase famosa do Freud que ele dizia: os artistas sempre chegam antes. Que é esse lugar de sempre chegam antes no tocar algo que é difícil de expressar pela razão. Nícia da Silveira, que está completando centenário esse ano, homenageadíssima, com um trabalho lindíssimo da relação do inconsciente com a expressão artística. E eu sempre coloco... Eu sou uma entusiasta da arte, gosto muito, você sabe disso, amo. Precisamos... E não só como pessoa física, como a psicóloga também é um instrumento, né? Assim, é um recurso que eu uso, inclusive, dentro do meu processo terapêutico, dos processos terapêuticos que eu conduzo. Eu falo muito sobre filmes, sobre música, sobre as artes em geral com as pessoas, porque muitas vezes uma fala de um personagem, um trecho de uma música, uma melodia que te leva para um lugar, concentra ali um compêndio teórico. E são áreas que estão muito ligadas, né, Ediane? Porque, assim, eu lembro que bem mais jovem, assim, né, estudando e tal, se falava sobre a importância, por exemplo, dos atores fazerem terapia. Porque quanto mais você entende o comportamento humano e na sua multiplicidade, né, não só a partir da sua própria referência, você se torna mais capaz de reproduzir. Tem um livro do Kuznets, como chama, gente? Não vai me falhar agora. Mas que ele fala que o trabalho do ator é reproduzir a vida do espírito humano em público e em forma estética. Então, assim, quanto mais você entende essa complexidade do ser humano, quanto mais você entende as camadas que existem ali, maior a sua chance de conseguir interpretar uma personagem com toda a complexidade e toda a verdade que ele tem. Senão fica máscara sobre máscara. Né? Tem até um conceito que se fala no teatro do sujeito e persona, né? Que todos nós, seres humanos, temos sujeito e personas. Né? Sujeito, essência, e persona, essa máscara cotidiana que a gente usa para sobreviver. Né? Claro, uma coisa vai ser a Ediane conversando com os amigos, relaxada em casa, tomando um vinho. Outra coisa vai ser a Ediane conduzindo o Alma Talks. Outra coisa será a Ediane numa reunião com o gerente do banco. Outra coisa, né? No Carnaval de Salvador. Exatamente, né? Então, se você não entende essa essência que está por trás, você vai só botar... Aí vira aquela atuação canastrona, que a gente chama, porque é máscara sobre máscara, né? Então, eu acho que são áreas que são muito, muito, muito próximas e muito necessárias uma para outra, né? Porque a psicologia, eu sou, se você é entusiasta da arte, eu sou muito entusiasta da psicologia, você sabe disso, né? Eu falo que eu acho que deveria existir o Bolsa Terapia, que o mundo seria muito melhor se todo mundo tivesse o direito de fazer terapia e algumas pessoas tivessem o dever, né, gente, de fazer terapia. Porque às vezes a gente tem que fazer muita terapia por causa das pessoas que não fazem nenhuma terapia. Mas eu acho que são áreas que se complementam assim de uma forma muito, muito profunda e muito rica, né? Eu acho que são muito, e quando você traz, né, esse conceito das personas, se eu for para uma abordagem mais junguiana, por exemplo, que é uma abordagem que eu me afinizo muito, essas personas que na verdade não são
falsos nossos, mas são facetas Sim. nossas, né? São essas diferentes papéis e atuações que a gente precisa ter, e você muito bem descreveu, né? Não só para sobreviver, eu acho, mas para conseguir transitar em relacionamentos que são diferentes mesmo, né? Conseguir transitar entre o papel de filha, o papel de amiga, o papel de profissional, o papel de parceiro amoroso. Então, assim, a gente transita nas diferentes relações em diferentes papéis, e eu venho de uma escola, né, que é o Cuidado Informado sobre Trauma, que vai entender que nós criamos identidades nas relações. Né? Nós construímos identidade no contato, no relacionamento, no estar com o outro. Uma das coisas que você tocou também foi o teatro me trouxe esse senso de coletividade, essa ideia de que a gente não faz nada sozinho, e me tirou de um lugar que eu estava de autossuficiência exagerada, talvez, de achar que eu precisava dar conta de tudo. Muito comum as crianças que assumem muitas responsabilidades muito cedo, as crianças que precisariam receber cuidado e se tornam cuidadoras muito cedo, se tornam muito hiperindependentes. E é uma coisa que fica na nossa carne, parece que no nosso DNA, né? Porque uma coisa é você entender racionalmente quais foram esses caminhos que você fez. E outra coisa é você conseguir desligar o botãozinho que liga essa engrenagem. Porque eu muitas vezes ainda me vejo nesse lugar, né, de ultrapassar os meus próprios limites, de achar que eu sou a Mulher Maravilha, que pode dar conta de tudo sozinha, que não quer incomodar, que acha que só vai sair bem feito se eu mesma fizer, né? Então é um aprendizado constante, assim, uma vigilância constante também. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas assim, nesse momento aqui que a gente está gravando, tem exatamente 1 ano que eu tava botando a cabeça para fora das águas de um episódio depressivo. Né? Eu tive um burnout que me jogou numa depressão. E num momento super feliz da minha vida. Num momento profissional incrível, sabe? Tipo, meu primeiro filme como protagonista estreando na Netflix, que é o Doce Família. A série do GNT, que agora tá indicada ao Emmy, tava estreando, né? 1 ano atrás. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo, só que eu não soube, eu não dei conta de administrar aquilo tudo. E eu fui drenada, minha energia foi toda... A sensação que eu tive era de que tinham desplugado o meu cabo de energia da tomada, assim. Gente, eu fiquei irreconhecível. Você chegou a me encontrar nessa época, assim. Gente, eu sou esta pessoa aqui, né? Super colorida. E era um momento que eu olhava pro meu armário todo colorido e parecia que eu tava vendo tudo cinza. 50 tons de cinza, sabe? Que se eu comesse um brigadeiro ou uma alface, parecia que não fazia diferença, que tudo parecia que eu tava mastigando um papelão. E aí, qual é a importância? Eu sempre digo que não existe autocuidado sem autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe o que você quer, o que você deseja, do que você precisa, qualquer coisa serve. Ou nada serve. Ou você será um eterno insatisfeito, porque nada vai te preencher. Então, a minha sorte, digamos assim, é que quando eu passei por esse processo, eu percebi muito rapidamente que tinha alguma coisa muito errada. Falei, opa, essa aqui não sou eu. Minha alma foi transplantada para algum lugar e rapidamente eu fui buscar ajuda, né? E, obviamente, a gente precisa falar aí que existe um recorte de um privilégio absurdo meu hoje, não só de ter esse tempo todo de autoconhecimento, mas de poder desacelerar, de me dar ao luxo de puxar o freio de mão de trabalho, de procurar o médico, de pagar o medicamento, que às vezes não é barato, né? Toda uma estrutura que me fez conseguir me recuperar muito rápido. Mas, assim, isso é um lugar muito comum dessas crianças que cresceram assim, né? E acho que principalmente das mulheres, né, Ediane? A gente precisa falar desse recorte de gênero também, porque é isso, assim, nós fomos criadas, nós fomos socializadas para dar conta de tudo. Para sermos você tem que ser a que edifica o lar, você tem que ser paciente. Mas olha, a sua missão é cuidar, é acolher. E a gente aprende a cuidar de todo mundo, mas não cuidar da gente.
Você tocou em tantas coisas importantes que eu preciso pegar alguns Eu ganchos falei aqui. que vai ter 4 horas de gravação. Eu preciso recortar algumas coisas aqui pra gente falar delas, dar uma verticalizada nelas. E aí eu vou pegar de trás pra frente, né? Por último, você toca na questão das mulheres e como as mulheres recebem uma carga, que é uma carga de serem provedoras do cuidado e responsáveis pelos desfechos de tudo que está acontecendo ao seu redor e das pessoas que estão ao seu redor. Sim. Né? Então, tem alguns teóricos que vão nos colocar num lugar de esponjas emocionais. Outro dia eu li um texto de Gabor Maté falando disso, né? Nós somos muito esponjas emocionais. Não à toa, algumas doenças são mais prevalentes em mulheres e essa diferença tem muito a ver com sustentação de estados de estresse. Porque nós ainda, 2025, com todos os avanços que temos, ainda carregamos muitas cargas de não só dar conta de tudo, como de fazer com que o ambiente ao nosso redor esteja bem. Então, nós nos responsabilizamos pelas emoções das outras pessoas, Sim. muitas vezes. Né? Dos amigos, dos filhos, dos maridos, esposas, dos pais, né? Porque em algum momento a gente passa a ser cuidador dos pais. Exatamente. E, muitas vezes, das pessoas no trabalho, que aí eu vou pegar o gancho que você fez com burnout, que não posso deixar passar, essa informação é importantíssima. Sim. Aqui. E o burnout, ele também tem, a gente também já tem visto em algumas pesquisas uma maior prevalência, um aumento crescente do número de mulheres desenvolvendo burnout e uma maior prevalência em alguns casos. E teve um momento, Mari, que você falou, eu não dei conta. E eu acho que isso é esse contexto estrutural que nos coloca numa posição de ter que dar conta de novo, falando de novo, sim. né? Porque o burnout é um adoecimento, talvez dos que mais cresceu. Eu sou psicóloga há 24 anos. Eu acho que nos últimos 4 anos eu nunca escutei tanto sobre burnout, ansiedade e depressão associados ao trabalho. Associados a um trabalho que não necessariamente é um trabalho que nós não gostamos. É outro ponto importante que vem na sua fala. Você fala, era um momento excelente, eu estava estreando filme, com série indicada ao Emmy, que ainda vamos falar disso. E estava tudo bem do ponto de vista do script que a gente aprende como sucesso. Mas isso não nos protege de uma sobrecarga que pode nos adoecer. E uma sobrecarga que não tem a ver só com volume, né? Não tem a ver só com volume de trabalho. É também um volume de trabalho, mas tem uma conexão com as relações estabelecidas e eu acho que principalmente com como a relação com a produtividade vem sendo estabelecida nas últimas décadas. Acho que não é à toa que o burnout é uma doença com índices tão altos atualmente. Acho que isso a gente está colhendo aí os frutos de décadas em que nós fomos ensinados também, mas principalmente as mulheres, de que o trabalho deveria ocupar o centro da nossa vida e a gente acaba oferecendo as sobras, como eu já disse em outros episódios aqui, as nossas sobras para as outras áreas da nossa vida. Por isso eu vejo como um adoecimento muito coletivo. Né? Vai ter a biografia, vai ter o que cada pessoa está passando individualmente, mas que vai ter um traço de coletividade muito, muito grande. E eu acho que tem muito a ver com essa mudança, com essa mudança geral assim, do mundo mesmo, do trabalho, da nossa relação com a tecnologia, porque eu acho que ficou muito mais difícil separar os espaços do que é trabalho e o que é lazer. Né? Eu acho que com a pandemia, todo mundo falou assim, tô trabalhando em home office, mas estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, porque agora não tem horário, né? E eu acho que no caso da minha profissão, ou das minhas profissões, né? Já que eu sou uma típica geminiana que multiplicou as atuações, assim, a internet, tudo é remédio, tudo é veneno, depende da dose.
né? A internet está nos permitindo, nesse momento, estar aqui, tendo uma conversa com essa profundidade, para chegar a um monte de gente que provavelmente nunca teria acesso a esse conteúdo. Então, esse é o lado muito bom. E qual é o lado muito ruim? É o lado de que vira uma desculpa para você estar ali online o tempo inteiro. Então, esse meu adoecimento do ano passado, esse esgotamento profissional, ele teve a ver com o fato das minhas vertentes estarem em ebulição ao mesmo tempo, né? Porque é isso, o meu trabalho ainda é muito instável, ainda é muito intermitente. Eu tô já há alguns bons anos num momento muito frutífero, de uma forma geral, num momento muito frutífero da minha profissão. Eu não, sabe, eu continuo fazendo teste, tá, gente? Eu continuo levando não, é importante dizer isso, porque as pessoas acham que depois que você faz um mega sucesso, que agora são só flores, ótimo, que você é convidado o tempo inteiro para projetos riquíssimos, personagens. Não é nada disso, tá? Mas, assim, de uma forma geral, não me falta trabalho, não me falta dinheiro, isso é um privilégio absurdo, eu posso dizer não. Falo que essa talvez seja a maior liberdade para uma atriz. Eu já fiz muitas coisas que hoje eu não faria de jeito nenhum, mas que naquela época eu precisava fazer porque era a minha única possibilidade de trabalho. Exemplo, pegadinha gordofóbica em programa, sabe? Entendi. Então hoje eu posso me dar o luxo de dizer não, mas ainda assim existe uma pressão, né, para que você se adeque a essas novas tecnologias e que você esteja presente o tempo inteiro e que você, quem não é visto não é lembrado, e então que a internet, que você tem que estar ali, que você tem que se fazer lembrar, que você tem que engajar, que você... E aí quando você vê, você não está tendo descanso, porque qualquer momento de lazer vira uma obrigação de virar um conteúdo. Sabe? Quando você vê, você está fazendo um reality show da sua própria vida. Então, quando eu comecei a sonhar com essa profissão, com 9 anos de idade, o cenário para uma atriz era muito diferente. O que eu sonhava naquela época? Eu fazia teatro, mas qual era a única possibilidade de você se imaginar fazendo sucesso, tendo seu sustento? Faz um teste, passa numa novela e vai trabalhar na Globo, né? Que era... hoje em dia tem muitas outras possibilidades. Tem gente que estoura na internet e depois vai para o cinema, e depois vai para a televisão. Mas para quem já tá ali no meio, você também fica nessa coisa de você tem o tempo inteiro que tá ali, você tem que alimentar esse público é que faz você ter sucesso. Então não pare. E aí quando você vê, você não tá descansando em nenhum momento, sabe? E aí eu tive que puxar o freio de mão mesmo e falar, peraí, Mariana, a internet é legal, ela permite que a sua voz chegue a muita gente e faça coisas muito importantes, mas você já existia antes do Instagram. Você não se resume à sua presença digital. Não faça um reality show da sua própria vida, porque isso não combina com você, isso não é saudável. Então mas aí foi uma coisa de assim, eu vou ter que perder o medo, né? Porque é isso, a gente fica com um pavor. Primeiro que para quem tem qualquer profissão autônoma, instável, que você tem hora que ganha dinheiro, tem hora que você junta porque vai ficar um tempo sem trabalho e tal, fica aquele fantasminha da escassez aqui, ó, gritando no nosso ouvido, falou, tá pintando trabalho? Pega, porque você não sabe quando é que vai ser o próximo, junta dinheiro, porque você não pode contar com seu pai, você não pode contar com sua mãe, sabe assim? Então, quando você vê, é muito fácil você perder essa medida, muito, muito fácil. E eu acho que aí você traz um outro elemento que eu acho que está muito nesses índices de adoecimento, quando a gente pensa no burnout, na ansiedade, na depressão, que você já tocou aqui, que eu acho que é o elemento coletivo também, ampliado pelo que as redes sociais trouxeram, que é tornar isso uma vivência coletiva em massa, onde os limites, inclusive, do que é íntimo, do que é público, se tornam limites cada vez mais tênues. E eu não estou falando de nada do ponto de vista moral aqui, não é um julgamento moral de privado e público, mas é esse lugar de o que meu está à venda, o que não está à venda. A minha intimidade está à venda, o quanto eu apareço está à venda, quem eu sou fora do trabalho está à venda ou não, e parece que as redes sociais e a internet, de alguma medida, ela coloca isso tudo numa zona muito cinza e confusa, e que eu tenho visto na clínica, o que chega para mim é o desfecho disso na clínica, o quão essa confusão
também leva para um processo ansioso, leva para um processo deprimido, leva para processos depressivos, porque você vai perdendo um pouco as bordas, inclusive do que é importante para você. E aí eu vou pegar um gancho com a sua peça sobre isso, porque você tem alguns personagens na peça que poderiam estar nessa conversa sentados conosco, né? Você tem personagens no Antes do Ano que Vem, o seu espetáculo, que é um espetáculo que você faz 7 personagens. 7 personagens com vidas muito diferentes, com angústias diferentes, e alguns deles tocam nesse ponto, eu vou puxar por esse ponto, mas depois quero falar de outros, tocam nesse ponto que é da felicidade compulsória das redes sociais, né? De você aparentar bem o tempo todo, ter que parecer feliz o tempo todo, ter que aparecer as suas últimas conquistas incríveis o tempo todo, que você trouxe na sua fala de eu não vou fazer um reality show da minha vida, mas, de alguma forma, existe toda uma sociedade e um mercado comercial pronto para receber esse reality show da vida de quem está num outro trabalho, né? Essa pressão, você já disse um pouco que também chegou a sentir, dessa interferência do ter que parecer alguma coisa. O que te ajudou, além da terapia que você já trouxe aqui também, o que te ajuda nesse processo a voltar quando você está chegando perto dessa linha de estou me perdendo entre o que eu pareço ser e o que eu sou de verdade? Ediane, eu acho que esse processo do ser e não do parecer, eu acho que ele já se tornou bem forte para mim há alguns anos. Eu acho que a primeira vez que eu passei por isso é justamente o período em que eu identifico que tive as minhas primeiras crises de ansiedade. A gente está falando aí de quase 10 anos atrás, 2017, quando eu estava de novo no, até então, melhor momento profissional da minha vida, vendo muitos sonhos sendo realizados. Eu estava numa novela das 9, tinha lançado Minha Mãe é uma Peça 2, tinha lançado Gostosas, Lindas e Sexys, eu estava fazendo Dança dos Famosos, eram vários sonhos sendo realizados. E junto com isso veio um boom de popularidade que me assustou muito. Porque ninguém fala do lado ruim da fama, né? A gente só imagina o lado bom. A gente olha e fala, nossa, deve ser, ai, olha que legal, porque ela é convidada para todos os lugares, ela vai de graça. Eu aprendi uma frase com meu irmão que eu nunca mais esqueci e que agora toda vez que me convidam para qualquer coisa, open bar, open não sei o quê, eu penso nessa frase. Pensem vocês aí de casa também. Se é de graça, é porque o produto é você. Excelente. Então, eu naquele primeiro momento, eu fiquei muito, ai, que legal, tô sendo convidada para todos os lugares, né? E aí eu comecei a ver também esse lado muito ruim da fama, que é esse lado de as pessoas começarem a depositar em você uma expectativa de que você esteja sempre pronta para atendê-las, para entretê-las, principalmente quando você trabalha com comédia. As pessoas esperam encontrar uma personagem no aeroporto às 4 da manhã, no hospital ali que a minha avó acabou de morrer, eu com a perna quebrada. Eu já vivi coisas absurdas, assim. Quando eu tava com a perna, eu falo que essa pra mim é o auge do absurdo. Eu com a perna quebrada, acabando de descobrir que eu ia ter que fazer uma cirurgia, eu nunca tinha passado por uma cirurgia na minha vida. Eu ia ter que fazer uma cirurgia com um médico que eu nunca vi na vida, que por sorte era maravilhoso, mas que eu nunca tinha visto na vida, numa cidade que não era minha, ia ter que cancelar toda uma turnê, ia ter que ficar 50 dias sem botar o pé no chão. Eu tava destruída, aos prantos. E uma pessoa da equipe de saúde do hospital chega pra mim e fala, você bem que podia parar de chorar e tirar uma foto com a gente, né? Uma loucura, né? Então, assim, é esse nível de objetificação que você passa a viver, sabe? E aí, claro que isso foi em 2020, mas lá em 2017, com Dança dos Famosos, sei lá o quê, eu comecei a ter amostras desse tipo de coisa. Que não importava o quão exausta, o quão triste, o quão destruída eu estivesse, as pessoas iam esperar que eu as entretesse, que eu fosse simpática, que eu estivesse disponível.
E isso gerou um conflito interno muito grande, porque tudo que eu conquistei com base numa verdade muito forte, sabe? Assim, tem coisas pra mim que são inegociáveis, mesmo, assim, que você pode até não gostar de mim, mas você vai não gostar com base no que eu sou, e não no que eu estou fingindo que eu sou. Porque eu penso dessa maneira, eu falo assim, gente, se eu não vou agradar todo mundo, se as pessoas vão me julgar de qualquer maneira, é melhor que elas me julguem pelo que, pelo menos, me satisfaz, pelo que é a minha verdade. Porque senão eu vou desagradar duplamente, né? Eu vou me desagradar e vou continuar desagradando. Então eu tive esses conflitos, assim. Eu falei, cara, eu vou ter que perder o medo de desagradar. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Pra eu não... E olha que de vez em quando, como eu disse, uma coisa é você entender racionalmente, outra coisa é você conseguir botar em prática. A gente escorrega nesses lugares. Mas eu fui aprendendo desde 2017 que, cara, às vezes o melhor que eu tenho pra oferecer naquele momento é passar reto, sabe? E se alguém algum dia disser que eu fui antipática, talvez naquele momento eu tenha sido. Talvez aquilo tenha sido o melhor que eu podia oferecer naquele momento. E é isso, essa é a minha humanidade. A minha humanidade não é negociável. Sabe? A minha humanidade não é negociável. Então, eu fui aprendendo a dar esses limites. Eu fui aprendendo a... Cara, se eu tô com um garfo na boca e alguém vem me pedir uma foto, hoje em dia eu falo, você pode esperar eu terminar de comer, por favor? E vai ter gente que vai achar que isso é um absurdo. E vai ter gente que vai falar, eu preciso aprender a fazer isso também. Isso. Então, é uma escolha. Eu me identifico demais com essa fala, porque eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou uma codependente emocional em reabilitação. Eu também. Sabe? E aí, para a nossa galera que está assistindo, que a codependência é esse lugar de centralizar decisões, de centralizar tudo, de querer dar conta de tudo, e que a gente vai perdendo essas bordas mesmo, esses limites. Então, meu treino a gente vai se validando pela utilidade na vida do outro, né? Essa palavra é importantíssima, exatamente. A necessidade de ser necessário, a codependência. E o meu exercício cotidiano é um exercício de limites, fazendo com que esses limites sejam bordas que eu entendo. Até aqui eu estou trabalhando, daqui para frente eu não estou. Isso muitas vezes na nossa sociedade é visto como hostilidade. Né? Nós somos vistas como pessoas hostis em algumas situações. Especialmente se esse limite vier de uma mulher. Especialmente se vier de uma mulher, porque nós estamos num contexto de emaranhamento emocional e que as pessoas querem pessoas sem necessidades, que dão conta de tudo, e que se confunde generosidade com esse aprisionamento de você se anular para atender às expectativas das outras pessoas. E eu acho que tem uma outra coisa que eu quero pegar importantíssima da sua fala, que é a palavra utilidade, nessas relações utilitárias. Eu acredito que a gente vive uma crise relacional mundial, no sentido de entendimento das relações como vínculos de segurança, como conexões verdadeiras e profundas. Acho que tudo que a gente falou até agora tem muita relação com essa crise relacional. E quando você fala da sua experiência como uma atriz bem-sucedida e como você se sentiu objetificada, como você se sentiu objetificada nos relacionamentos em muitas situações, isso me leva muito a pensar o quanto que isso está acontecendo numa dimensão de uma atriz que tem um público grande, mas que está acontecendo em diferentes dimensões em todas as relações, à medida que também todo mundo cria uma vida editada atualmente, e as relações vão ficando cada vez mais superficiais, cada vez eu quero menos conhecer de você e eu quero mais saber do que você parece ser, ou do que você pode me proporcionar, e é essa relação utilitária, e que faz uma crise relacional que leva a muitas questões de saúde mental, né? Eu acredito que muito do que a gente vive em saúde mental na atualidade, esse colapso em saúde mental, tem a ver com o quão nós estamos desaprendendo relacionamentos. E aí puxo para sua peça,
Porque antes do ano que vem você tem personagens que estão ali prestes a viver a virada de ano, o Réveillon, um momento também que muito se espera que as pessoas estejam celebrantes e felizes. E cada uma dessas personagens está vivendo uma angústia diferente, mas tem um atravessamento, né? Uma das vezes que estive lá, que já assisti mais de uma vez, uma das vezes que estive lá, eu falei, tem uma coisa muito comum, apesar de serem personagens muito distintos, que é o relacionamento. Tem uma angústia que envolve relacionamentos. Sim. Como foi a escolha dessa temática, de trabalhar a saúde mental, de ter uma questão de dosar o humor, falando de um tema sensível como a saúde mental, e o que esses personagens te fizeram aprender sobre relacionamento? Uou! 3 perguntas juntas. Bom, primeiro eu acho que é legal falar de como surgiu, né, a peça. Eu tinha conversado com o Gustavo Pinheiro, que é o autor da peça, jornalista, dramaturgo incrível. E eu tinha dito para ele que eu queria uma comédia, mas que eu queria uma comédia com mensagem, né? Eu sempre levantei essa bandeira. Eu acho que o entretenimento, ele não precisa ser vazio. Eu acho que a comédia, ela não é só entretenimento. Ela pode ser uma ferramenta muito importante e muito eficaz de provocar identificação, de gerar reflexão, de fazer crítica, né? E eu sabia que o Gustavo tinha essa habilidade de olhar para o cotidiano com um olhar poético e crítico. Então eu tinha falado para ele, eu quero uma comédia que as pessoas saiam com uma coisinha ali, né, pensando e tal, que tem que as pessoas se emocionem, que as pessoas se identifiquem e tal. E aí, a primeira tentativa era justamente um monólogo baseado nas minhas crônicas do Gordelícias. Olha que bonitinho que ela botou aqui. Que é o livro que eu escrevi com Fabiana Carla, Cacau Protásio e Simone Gutierrez. E aí a gente ia pegar as minhas crônicas e transformar, e fazê-las como base de um monólogo. Mas aí não tava... Eu cheguei pro Gustavo e falei, Gu, não tá legal. Parece que a gente tá tentando transformar uma palestra motivacional em teatro. Não é isso, né? Como você disse lá no início, assim. A ideia era usar a arte como caminho para chegar em determinadas reflexões e sentimentos. E não enfiar a goela abaixo, né? Tipo, botar um laço de arte num textão do Facebook né? E aí o Gustavo, então deixa eu pensar, deixa eu te apresentar uma ideia nova e tal. Eu falei, tá bom, beleza. Aí o Gustavo leu uma notícia de que a noite de Réveillon era uma das noites com maior índice de tentativas de suicídio e de ligações para serviços de amparo emocional, como o CVV. E o Gustavo tomou um susto com isso, porque para ele, o Réveillon é, sabe, uma data realmente de festa, de esperança, de renovação de ciclo, né? Mas ele achou curioso e foi se debruçar sobre esse tema. E aí faz todo sentido, exatamente, nessa época de redes sociais, né? Todas essas datas, não só o Réveillon, todas essas datas de felicidade obrigatória. Né? Em que você abre o feed do Instagram e parece que o mundo inteiro está numa grande festa para a qual só você não foi convidado. Se você já não está muito bem com a sua vida, aquilo exacerba essa sensação. Então é isso, o Réveillon é isso. Tem muita gente profundamente animada com a renovação de ciclo, com o que pode realizar, e muita gente profundamente frustrada com tudo aquilo que desejava alcançar e não alcançou. E é um marco também, né, Mari? Assim, o fim do ano, além delas, todas essas festas ritualísticas, elas têm esse lugar. E o Réveillon ainda tem o marco do encerramento de um ciclo e começo de um novo ciclo, que simboliza isso. Então, que muitas vezes coloca as pessoas diante daquilo, da falta. Sim, da lista de metas que você não conseguiu cumprir nem a metade. E aí o Gustavo falou, acho que dá para tirar o humor disso. Ousado, né? Porque você fazer uma comédia sobre pessoas que estão ligando para a Central de Apoio aos Desesperados, que é o nosso CVV da ficção, é uma ousadia. E aí a gente falou, cara, incrível. Quando eu li o texto, que foi 2018, início de 2018, eu tinha acabado de procurar um psiquiatra pela primeira vez por causa das crises de ansiedade. Então, quando eu li aquele texto, eu me emocionei lendo. Eu me senti abraçada por ele. E aí eu falei, é isso.
É isso que eu quero que as pessoas sintam. Se eu sentir, outras pessoas podem sentir. E a partir dali a gente veio com muito cuidado, pensando quem pode compor essa equipe para que a gente tenha certeza de que esse tema vai ser abordado com o cuidado, com o carinho, com a sensibilidade que merece. E aí foi quando veio Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas, sabe? Jarbas Bittencourt para fazer a trilha. Aí a gente foi juntando um time, assim, que era gente que estava engajada naquele tema, sabe? Que sabia dos recortes que a saúde mental, né, tem, assim. E aí a gente começou a construir. E ao longo do caminho, a gente teve que exercitar o desapego e abrir mão de algumas piadas, porque a gente viu que não vamos mexer nisso aqui, não. Porque a verdade é que é uma temática que, se você quiser fazer piada de mau gosto, nossa, você faz um monte e as pessoas vão se escangalhar de rir. Mas a gente não queria. A gente não queria que esse riso fosse um riso de deboche. A gente queria que esse riso fosse um riso de identificação, da gente rindo do nosso próprio ridículo, da nossa própria fragilidade, e que fosse um riso de compaixão, sabe? De putz, né? Então, essas personagens foram pensadas com muito carinho mesmo, e a gente vê essas pessoas, né? A gente vê a Gracinha, que foi que você citou, que é a da positividade tóxica. É isso, e quantas a gente vê por aí, né? Que o feed do Instagram é belíssimo e ela tem milhares de seguidores e um monte de amigos, e na hora que ela faz uma festa não vai ninguém vai. Porque ela não tem nenhum amigo de verdade, sabe? É tudo superficial, né? Todo mundo quer estar na hora da farra, mas e na hora da dor? Na hora que você fala, tô precisando de ajuda para sair de casa aqui porque eu não tô conseguindo. Quem que vai estar do seu lado, né? É isso, você tem milhões de seguidores, mas você tem alguém para te levar uma consulta médica? Exatamente. Para te alimentar seu cachorro? Exatamente. Cuidar do meu gato quando eu viajo. Eu tenho. Para cuidar da sua Obrigada, minhas amigas. Então a gente... e essas personagens, todas elas têm, acho que talvez o maior mal social que nós temos, assim, emocional, digamos, que é a solidão. Isso. Elas estão dentro de relações, muitas vezes, mas elas se sentem profundamente sozinhas. E é isso que acontece, né? A gente vê famílias que estão ali, tá todo mundo na mesma casa, mas tá cada um no seu quarto, imerso no seu celular, as pessoas não conversam mais, as pessoas não sabem mais o que tá acontecendo de verdade dentro do coração de quem mora com você, né? Então, essas personagens, todas elas têm idades diferentes, elas têm classes sociais diferentes, mas todas elas sentem alguma falta, né? E aí eu lembro de uma frase que eu aprendi com você, né? Do o que sobra não substitui o que falta. E é isso, né? E eu digo isso, inclusive, pelo que eu vivi, né? Quem olha pra minha vida fala, nossa, mas tá deprimida porque mora num apartamento maravilhoso, ganha bem, trabalha no que gosta... Mas tem faltas. Falta privacidade em alguns momentos. Falta ser olhada com humanidade. Exatamente. Sem ser um totem que as pessoas chegam do lado e querem tirar uma foto e não sabem seu nome. Então, ontem aconteceu uma coisa tão surreal. A mulher chegou pra mim no aeroporto e falou, você é a Tatá? Aí eu, hã? Aí, ou seja, toda errada, né? Porque ela falou Tatá, provavelmente querendo falar Tati Machado, que agora todo mundo... nem conectei. Não, eu na hora eu fiz essa conexão, porque eu já tô acostumada com as gafes das pessoas, né? Aí você é a Tatá, eu falei, bom, aí eu, não sou, e fui embora. Porque eu não vou ficar explicando pra mulher quem eu sou. Cara, todo mundo tem um celular na mão, por que não faz dá um Googlezinho, né? Já que vai abordar a pessoa, pelo menos aborda sem passar vergonha. Aí eu falei, cara, com certeza ela falou Tatá, querendo falar Tati. E ela, porque vocês são muito parecidos. O povo acha que gorda, famosa é tudo a mesma pessoa. Entendeu? E as negras também, exatamente. É impressionante. Eles amam, aí confundem a Juliana Alves com a Sharon Menezes, com a Cris Viana, tem nada a ver uma com a outra. Mas é isso. Por que eu comecei a falar isso, gente? Perimenopausa. A gente estava falando da peça, dessa questão da crise relacional. Sim. E aí você falou
né, dessa frase que eu uso muito, que não sei quem é a autoria, infelizmente, não é minha, só para dizer que essa frase não é de minha autoria, mas eu uso muito, mas não sei de quem é, que é o que sobra não substitui o que falta. E você estava falando desse lugar que muitas vezes a nossa vida está cercada por coisas que são tidas como grandes privilégios, sim, muitas vezes são um mínimo que uma pessoa deveria ter, que a gente vive num país com tantas desigualdades e que falta tanta coisa que quando a gente tem um mínimo a gente fica achando que é um grande privilégio. Eu digo isso, que eu sonho com o dia em que o que hoje eu chamo de privilégio seja direito de todo mundo. Isso. E aí eu falei, muitas vezes é o olhar de objetificação, né? É o ser olhado com mais humanidade. Sim. Aí você contou essa história dessa abordagem. Então, pois enfim, a Brisa. Aí, enfim, tem a Gracinha, que é essa blogueirinha representante da positividade tóxica. Tem a terapeuta, que não consegue chegar para trabalhar, e eu não vou dar esse spoiler aqui, né, Ediane? Vou deixar para quem quiser assistir, que a gente entende por que ela não chega, e aí é a grande reflexão do quem cuida do cuidador. Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Tem uma adolescente de 16 anos, que uma frase dela que me impacta muito, ela diz: parece que eu perdi os meus pais dentro da minha própria casa. Aí tem uma que é uma mineira que era uma cozinheira, perdeu o emprego, vai trabalhar como assistente de telemarketing, então ela tá muito triste, porque a vida dela é da notícia pros outros, notícia triste, que a conta tá atrasada, que não sei o quê, e que ela provavelmente é escorraçada todos os dias, né? Porque a gente sabe que a vida de quem trabalha no telemarketing... A nossa de atender ligação de telemarketing não é fácil. Mas a deles que ligam também não é, né? Uhum. Então, assim, realmente... Então, essa adolescente tá ali. Ela tá em casa. Ela provavelmente tem tudo de material. Mas ela não tem diálogo. Ela não se sente vista, olhada de verdade pelos pais, né? Então, eu lembro de quando a gente fez o bate-papo da peça... de você falar isso, né? Que tem essa solidão que atravessa todas essas personagens e que o vínculo as cura. O vínculo cura essas personagens. O vínculo mostra para elas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem. Eu acho. Eu acho que é um retrato, assim. Eu gosto demais do espetáculo, assisti 2 vezes e assim, porque eu acho que ele traz essa sensibilidade de diferentes configurações familiares, de idade, mas que tem um atravessamento que é a crise relacional que a gente vive e que faz essa ironia, porque nós vivemos na era mais conectada, hiperconexões, você vai conectado para tudo que é lugar, no relógio, no brinco, não sei aonde, você tem um Wi-Fi para te conectar a algum lugar. E nunca vivemos uma era em que as pessoas sofrem tanto com os efeitos da solidão. Sim. Né? Por isso que eu chamo de crise relacional. É uma era da crise relacional. Porque a solidão não é uma solidão necessariamente física que vivemos atualmente. Eu acho que você traduz isso quando você fala das personagens. Sim, porque às vezes você pode estar no meio de uma festa incrível e se sentir profundamente solitário. Tá casado, ter amigos em casa... Mas é essa solidão que não é a solitude, mas essa solidão enquanto sofrimento psíquico de você de uma relação mais aprofundada. Desamparo. De você se sentir desamparado, de você estar se sentindo só para lidar com os desafios que a vida te apresenta. E isso é muito adoecedor para a gente. É muito adoecedor para o humano. Eu sou profundamente apaixonada por esse espetáculo. Eu falo que ele é o maior orgulho da minha carreira, né? Eu tenho um sonho com ele que eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir realizar, que é o de botar a bandeirinha nos 27 estados brasileiros. A gente botou em 25 cidades em 14 estados. Sempre mais fácil a gente conseguir incentivo de empresas para levar para São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Tenho batido muito nessa tecla, assim, né? Que a gente precisa ampliar essa consciência aí das empresas para que elas parem de pensar só na visibilidade e pensem de fato no impacto social que a distribuição cultural traz, né? Do norte eu só fiz Manaus por enquanto com esse espetáculo. Do centro-oeste eu fiz algumas cidades, mas todas no Distrito Federal, e o nordeste eu fiz metade. O sudeste e o sul eu já fiz todos os estados. Então... e é uma temática que não vai esgotar tão cedo, né?
E essa peça me deixa muito feliz com o retorno que eu tenho das pessoas. São mensagens muito bonitas. Que eu falo que essa peça não é só um trabalho, ela é uma missão. Eu acho que ela é um serviço social mesmo. E eu tenho, das coisas que eu aprendi com essa peça, eu acho que isso me tornou... Eu acho que a peça me tornou mais atenta para as pessoas ao meu redor, inclusive as desconhecidas. Ontem também, né, isso no aeroporto acontecem coisas bizarras, mas também acontecem coisas legais. Eu ontem no ônibusinho do aeroporto vi uma moça chorando muito, sozinha. E aquilo me deu um aperto no coração, sabe? E aí quando a gente desceu do ônibus e estava na fila para subir pro avião, a escadinha, eu cheguei perto dela, peguei na mão dela e falei: eu sei que isso vai parecer muito estranho, mas você quer um abraço? E aí ela me abraçou e chorou. E aí ela falou assim: ai, eram as pessoas que deviam estar te abraçando. Aí eu falei: não se preocupa com isso. Eu falei: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela: não, a dor cura, vai passar. Sei que E aí eu abracei ela e tal, e aí fui ajudando ela a entrar no avião e tal. E depois ela escreveu pra mim, falando: eu sou a moça que você abraçou ontem no aeroporto, muito obrigada por enxergar a dor de um monte de gente que muitas vezes não é vista, sabe? Então eu acho que eu passei a ficar mais atenta a isso, eu passei a ver mais as desuítes, sabe? Eu passei a entrar num banheiro de aeroporto e muitas vezes parar com a moça que está limpando e falar: muito obrigada pelo seu trabalho, sabe? Eu acho que eu passei também a entender que muitas vezes, ou quase sempre, a mensagem é mais importante do que a forma. Então eu estou muito empenhada em fazer essa peça chegar a muitos lugares e muitas pessoas. Então eu falei assim: gente, se não tiver teatro, se não der para fazer com a luz linda, com o cenário lindo, não tem problema. Me dá 3 cadeiras e a trilha sonora que eu conto essa história para essas pessoas, sabe? Porque eu vi que é isso, as pessoas gostam de ouvir essa história, elas se sentem motivadas, as pessoas saem dizendo: Mariana, eu saí com vontade de viver, eu saí com vontade de abraçar os meus pais, eu saí com vontade de passar mais tempo com os meus filhos. E isso vale muito mais do que a estética. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu escolhi para minha vida e para a forma como eu me posiciono, inclusive nas redes sociais, sabe? Hoje eu tô aqui, não deu tempo de eu retocar meu cabelo, eu tô aqui cheia de cabelinho branco. Eu falei: gente, eu não vou deixar de ocupar um lugar para passar uma mensagem que eu realmente acredito que vai fazer diferença na vida das pessoas, porque eu não tô com a unha pintada, porque eu não tô com o cabelo. E tem coisas que realmente não têm valor para mim, sabe? Eu não quero fazer parte desse movimento que adoece as pessoas, fazendo esse comparar com uma coisa que não existe. Então, a minha escolha como artista e como comunicadora foi ser muito verdadeira, foi ter um compromisso de uma transparência muito grande com o meu público e de falar: não, gente, eu não acordo de cílios postiços, não, gente, eu não tô bem o tempo inteiro, mesmo com tudo que vocês veem de maravilhoso na minha vida, e eu reconheço tudo isso, ainda assim, tem dia que eu tô muito triste, tem dia que tem um vazio que a gente não sabe explicar, sabe? Eu acho que eu contribuo muito mais fazendo isso do que fazendo o look do baile da Vogue, sabe? Sim. E que você pode fazer o baile da Vogue Sim, também, tá tudo certo. A grande questão é o quanto a gente está substituindo uma coisa pela outra, né, Mari? Me emociona muito quando você toca, quando você fala desse encontro e desse olhar que você teve, por exemplo, para essa moça chorando, porque eu acho que essa crise relacional que nós vivemos é exatamente a perda desse olhar. É você passar por uma pessoa que você não conhece a história, mas você consegue enxergar a dor dessa pessoa e você achar que não pode fazer nada, como, por exemplo, oferecer um abraço. É essa desconexão com algo que é muito do nosso instinto humano, porque nós somos seres do vínculo. E quando a gente fala, nós atravessamos, né, coisas que estão muito presentes no seu espetáculo: saúde mental, solidão e relacionamento. Essas 3
temáticas, elas circulam o tempo todo no seu espetáculo. E eu não acho que é à toa. É porque eu acho que a saúde mental, a colapso que a gente vive em saúde mental hoje tem a ver com essa sensação de solidão, de uma crise relacional. De uma crise relacional que é do relacionamento entre pessoas na vida, e não só dos nossos relacionamentos mais íntimos. Nos nossos mais íntimos também. Sim. Né? Mas aí a gente volta lá pro início da conversa. É porque as relações estão o quê? Máscara sobre máscara. Ninguém tem coragem de mostrar a própria essência. E aí me vem uma questão de saúde mental que eu tenho refletido muito, que é o quanto hoje, inclusive o crescimento dos diagnósticos, e eu trabalho com diagnósticos, eu sou uma profissional da saúde, mas o quanto a banalização dos diagnósticos também tem a ver com autorização para sentir, porque as pessoas vão ficando mais anestesiadas. Quando você contou da sua experiência, outro momento que me emocionou na sua fala, quando você contou da sua experiência com o burnout, com o processo depressivo, você fala, não importava se eu comesse um alface ou um brigadeiro, se tivesse acontecendo uma coisa muito boa ou muito ruim. Essa anestesia emocional, como se você tivesse um pouco anestesiado na vida, que vai nos tirando a sensação de estar plenamente vivos. Isso é uma desconexão com um sentir que para mim é muito característico dos novos tempos e que cada vez mais as pessoas estão precisando de autorização para sentir. Então eu não tenho autorização para estar triste porque eu perdi alguém que eu amo, porque eu preciso entrar no carro e trabalhar. Dali a 3 dias, tomar um remédio, entrar no carro e trabalhar. Então, às vezes, eu preciso de um diagnóstico de depressão para poder sentir aquilo que deveria ser sentido como uma característica humana da existência, as nossas dores, as nossas alegrias. Aí eu não posso ficar muito alegrinho também, porque senão eu sou alienada. Então todas as emoções vão sendo invalidadas e a gente vai perdendo onde a gente compartilha isso, que é nos relacionamentos. Né? Você citou a Jesuíte em algum momento, só para nossa galera entender, não achar que isso é um conceito da psicologia. É verdade. A Jesuíte. Será que é um conceito psicológico? Jesuíte é a personagem principal do meu espetáculo. São 7 personagens, mas a gente tem uma que conduz toda a história, e é a Jesuíte, que eu falo que é uma representante típica da maioria das mulheres brasileiras, essas que precisam se dividir entre os cuidados com a casa e com a família e o trabalho. Né? Então a Jesuíte, ela é a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados. Ela tá ali no Réveillon, na virada do ano, tentando terminar o serviço para passar a virada com a família, mas com a carga mental típica feminina, né? Tá lá, ó, terminando a faxina, mas no telefone com o marido para saber se a cidra tá no gelo, se a ceia tá pronta, se as crianças tomaram banho, vocês se identificam, né? E aí ela que acaba, né? A psicóloga não aparece, ela que fica com a missão de atender as ligações dessas pessoas desesperadas e mostrar para elas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem, que é o nome do espetáculo. E é isso, né? A Jesuíte, eu falo que o espetáculo é também uma jornada de empoderamento da Jesuíte, porque ela começa se sentindo completamente incapaz de acolher aquelas pessoas e ela descobre que da forma dela, né, com a sabedoria do cotidiano, de alguém que não foi analisada, não é terapeutizada, né? E é importante a gente falar disso também. Claro, eu sou super a favor da terapia, mas outro dia eu estava ouvindo, acho que foi no Cria Raiz, no outro podcast, falando que a nossa... E as nossas ancestralidades, né? A ancestralidade se curava como? Nas conversas, nas relações, não existia terapia, né? Então, a Jesuíte, ela é analisada na vida, e aí ela compartilha, ela descobre que esse aprendizado também vale e também pode curar outras pessoas. Porque é conexão humana. No fim das contas. Essa semana passada eu fiz um vídeo sobre isso, né? Falando, que me perguntam sempre, todo mundo precisa de terapia? Todo mundo... Eu falo, não, eu acho que todo mundo precisa de conexão. Eu vi, eu compartilhei e teve amigos meus que receberam e falaram, ainda bem que você vai parar de dizer que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de conexão. Eu acho que todo mundo merece terapia. Exatamente. É outra coisa. Aí é uma outra história que a gente Mas foi o que eu falei do Bolsa Terapia. Todo mundo deveria ter o direito de fazer, todo mundo merece. Mas algumas pessoas deveriam ter o obrigação. Algumas pessoas precisam mesmo. Todo mundo merece, mas todo mundo precisa mesmo de boas conexões. Sim. De vínculos onde a gente sinta segurança para ser quem a gente é, para se vulnerabilizar,
para poder sentir as nossas dores e celebrar as nossas alegrias. Esse vínculo onde nós conseguimos entrar em contato com aquilo que é mais sutil do humano, né? E com aquilo que é mais primordial do humano, que não está no look, que não está na internet, que é você com você mesmo. E muitas vezes visto como algo inadmissível ou inaceitável, né? A gente precisa fazer contato com isso também. Entender que só existe conceito de luz quando você compara com o conceito de sombra, né? Tipo... E começar a recuperar, eu acho que o quanto que as nossas companhias, uns para os outros, é o que nos permite atravessar esses momentos, os nossos vales de sombras, não na sombra no sentido dos nossos lados escuros, mas as nossas noites escuras da alma, as nossas inseguranças, o quanto para nós, seres gregários, humanos, é só na companhia segura do outro que eu atravesso uma insegurança de verdade. Né? Essa ideia da hiperindependência também, que a gente vai criando por vários motivos, vai nos adoecendo mais. Mas eu não quero terminar essa conversa sem falar de duas coisas importantes. Falei que ia precisar de 4 horas. Ó. Que é prazer feminino, um tema que você aborda bastante nas suas redes também, e você fez a narração de uma série sobre prazer feminino que está indicada nada mais, nada menos que o Emmy. Emmy Internacional. 4 documentários no mundo inteiro e nós somos um deles. Exatamente. Vamos falar de prazer feminino? Vamos falar de prazer feminino. Eu tenho falado mais disso, né? Eu já falava, eventualmente, teve uma época que eu tentei instituir no meu Instagram um quadro chamado Sexta-feira, mas eu tenho um pouco de dificuldade de dar continuidade a coisas muito regradas. Geminiana, né, gente? Rotinas muito rígidas não funcionam para mim. Mas eu tenho falado mais desse tema a partir da minha participação na série, assim. Essa série é dirigida e idealizada pela Elisa Capai, que é minha amiga desde os 12 anos de idade. Estudamos juntas em Vitória, no Espírito Santo. A Elisa é uma grande documentarista. E eu comecei a acompanhar essa série de fora, vendo a Elisa dirigir. Eu não estava envolvida no projeto desde o início. E aí, em um dado momento, pintou a oportunidade de eu ser a narradora da série. Que foi entre o final de 2023 e o início de 2024. Fiz teste, tá? Voltando para o assunto, faço teste. Fiz teste, o GNT adorou. E o GNT, num primeiro momento, falou: o que será? Porque a gente está acostumado a vê-la com comédia. Mas aí, deixa eu mostrar. E aí fiz, e tinha um pouco de humor, né? E aí rolou. E aí, como eu mergulhei muito nessa temática, e eu tive acesso a muitos dados que me deixaram bem chocada, né? Sobre o quanto o prazer ainda é negado, negligenciado, esquecido, né? Principalmente quando se fala das mulheres, eu falei, não, gente, não pode isso não, que isso? A gente tem um órgão exclusivo para o prazer, como é que a gente não vai aproveitar isso? E aí eu resolvi falar mais sobre isso, e aí a minha vertente empresária veio com essa de quero democratizar o acesso ao prazer, né? Então, eu resolvi que eu ia falar mais desse assunto, porque eu sabia que muitas pessoas, muitas mulheres que ainda têm muitas travas com esse tema, talvez a partir dos meus depoimentos se sentisse um pouco mais confortável. E junto com isso eu quis criar, né, lançar um produto que pudesse ajudar essas mulheres nesse processo de autoconhecimento, né, de descoberta do próprio prazer, mas de uma forma segura e mais acessível, porque normalmente esses brinquedinhos são muito caros, né, os que são bons. E eu falei, não, eu quero um que seja excelente, mas que seja mais barato, que é para facilitar. E aí, enfim, aí a cabeça já vai, né? Falei assim, não, então, peraí, eu não quero que seja só o negócio, eu quero que o lubrificante vá junto, porque se a pessoa vai fazer um sacrifício para comprar e eu tiver que comprar o lubrificante, ela não vai comprar, então eu vou dar de presente. Aí fiz parceria, fiz tudo. E tenho falado sobre isso, porque eu consigo ver na minha trajetória o quanto fazer as pazes com o meu corpo, o quanto fazer as pazes com a minha sexualidade, com o meu prazer, foi muito importante para a minha expansão em todos os campos da vida, porque a gente fala pouco disso, né? Mas a nossa energia sexual, ela é a nossa energia criativa, ela é a nossa energia criadora, ela é a pulsão de vida,
né? Que Então pode ser usada, inclusive, para o sexo. é, mas não só para o sexo, exatamente. Né? Assim, é uma energia vital mesmo, de conexão com tudo que transcende, com criatividade, como você disse, e com capacidade de realização. Né? E eu achei que valia a pena compartilhar, Ediane, porque a minha trajetória nessa seara, ela não é muito típica, né? Porque quando eu falo assim, eu era muito travada com a minha sexualidade, eu tinha muita vergonha do meu corpo, as pessoas acham que tem a ver com o fato de ser uma mulher gorda, mas não. Eu me tornei uma mulher gorda já depois de adulta, depois dos 26, né? E ali no início da minha vida sexual, com 18, 19, 20, eu tenho apagões, assim, de coisas que eu vi, porque pra mim era uma coisa tão... Sei lá, parecia que eu tinha que virar uma personagem para me permitir os momentos de intimidade, de tão desconfortável que eu sentia. Então, ali no início da minha vida sexual, com 18, 19 e tal, eu era uma mulher magra ainda, não tão magra quanto a sociedade pede que a gente seja, né? Mas o meu desconforto com o meu corpo, com os momentos de intimidade era tão grande que parecia que eu virava uma chavinha para viver aqueles momentos quase como se eu fosse uma personagem de mim mesma. E eu tenho apagões, Ediane, de verdade. Assim, se você me perguntar de coisas dessa época, tem experiências minhas dali que são muito nebulosas para mim. Que se você falar, mas você foi até tal ponto, eu não vou saber te precisar. Então, o meu processo foi acontecendo... Primeiro mudou o corpo, e a partir dessa mudança do corpo, né, do aumento do peso, dessas novas formas, eu fui fazendo as pazes com aquilo, entendendo, né, que as escolhas que eu tinha feito tinham me levado até aqui, né, e aí eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu tomei muita porcaria para emagrecer, justamente porque quando eu era magra eu não me achava magra o suficiente. E aí, de tanto tomar porcaria para emagrecer, cada vez eu engordava mais, emagrecia, engordava mais, até o dia que eu falei, chega, né? Tô violentando muito a minha saúde física e mental, vou entender que meu corpo mudou e como eu posso lidar com ele de uma forma mais positiva daqui para frente. E aí, a partir dessa mudança da relação com o meu corpo de uma forma geral, aí sim eu também fui melhorando a relação com o meu corpo dentro dessa questão do sexo e da intimidade. Então, é muito louco, porque hoje, com, sei lá, 30 quilos, 40 quilos mais do que lá no início da minha vida sexual, eu me sinto muito mais plena, muito mais confortável do que antes, assim. Então, eu falei, cara, isso pode acontecer com muita gente. E eu tenho recebido, de fato, mensagens de muitas mulheres que só estão entendendo o próprio corpo e a própria sexualidade depois dos 40. Eu acredito muitíssimo, porque não só é muito do que eu vejo na minha prática clínica, como é a minha história também. Eu me identifico demais com o que você está falando. Porque eu, hoje, aos 47 anos, me sinto muito mais livre sexualmente, muito mais apropriada dos meus caminhos de prazer do que quando eu tinha 20 e poucos anos. E eu fui uma adolescente, né, padrão ali em termos de... Desejada, assediada no bom sentido. Mulher negra, né? Não tanto. Tá. Vamos menos, um pouco menos. A gente está falando de uma mulher negra, mas uma mulher negra de pele clara, magra, que tem uma hipersexualização desse corpo também. Sim. Né? E eu me identifico muito nesse lugar de... A minha descoberta dos caminhos de uso, inclusive, dessa energia, que é a energia sexual, e que a gente está falando aqui, que não é uma energia... Que é uma energia vital, né? Que a gente está falando de uma libido vital, que você usa, inclusive, sexualmente, né? No sexo, mas não é. Que te faz... se conectar que te faz ter tesão na vida. Com a vida, né? Um tesão pela vida, que você coloca nos seus projetos, que você coloca nas suas relações com as amigas, com os amigos, e que te faz sentir viva plenamente. Foi um processo para mim muito depois dos 35 anos ali. E aí você vai descobrindo, você fala, nossa, é assim que... era isso, gente! Oh, meu Deus, não acredito que era isso. Nossa, meu corpo podia fazer isso tudo por mim, ninguém nunca me contou. Menina, eu tô comendo PF, até hoje tinha um banquete pra ser servido. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? E aí você começa a fazer descobertas que vão muito além
da sua relação só com a sexualidade. A sexualidade passa a ser uma das potências, né? Então, eu me identifico muito, eu vejo muito isso na clínica. Então, eu acho que quando você se torna uma voz potente nesse lugar também, com a série, com o conteúdo que você produz, com o produto, eu acho que você está conversando com algumas gerações. Porque a gente tem uma ideia um pouco, que eu acho que é um pouco ilusória. Eu ia afirmar, mas vou botar um acho na frente, só para ficar menos rainha, dona da verdade. Menos dona da verdade, porque todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita gente. Mas eu acho que pode ser um pouco ilusória de que as novas gerações são mais resolvidas com isso. E eu tenho atendido muitas jovens com uma experiência de desconexão com o corpo e desconexão com a própria sexualidade, desconexão com o próprio prazer, muito grande. Então, acho que é uma imagem que a gente tem de que esse é um assunto já resolvido, que não é mais tabu e que não é real. O prazer feminino ainda é um tabu muito grande em 2025, para quem é da nossa geração e para muitas pessoas das gerações mais Eu acho recentes. que talvez por motivos diferentes. Eu concordo com você, mas acho que por motivos diferentes. Por motivos né? diferentes. A nossa geração, talvez por não saber, por não ter sido educada. Eu acho que por ter sido privada mesmo. A gente, mais do que não foi educada, nós somos privadas mesmo. Reprimidas. Existe uma censura ao prazer, né? Então, menina, fecha as pernas, não pode, é feio. Então, tem uma censura a olhar para o corpo e para o prazer como algo positivo, né? Isso era colocado num lugar de culpa, Sim. de vergonha. Sim, totalmente. Né? E isso nos levou a experiências muito ruins, né? E eu acho que talvez as novas gerações, elas estejam carregando o nosso trauma. Talvez eu acho que elas estejam vendo tanto essas experiências ruins que elas estão soltando o pêndulo desse lado e indo para o extremo oposto, que é de não vou nem tentar isso aqui. Então isso aqui não é importante para mim. Não posso botar isso aqui num lugar importante para mim, né? De negação. E aí você falou uma palavra importante, que é o trauma, que está muito presente também quando você fala do apagão. Né? Você fala, eu tenho uns apagões, não é claro, é nebuloso para mim essa lembrança de 20 e poucos anos. E esse processo ele é muito comum, porque a experiência... E aí a gente pode nomear isso como trauma, porque eu imagino que você já tenha essa nomeação, né? No seu processo, pelo que eu conheço o seu processo. E no trauma é muito comum, a experiência traumática, ela afeta áreas relacionadas à nossa memória, né? O hipocampo, áreas que estão vinculadas ali à memória e que tornam aquela experiência distante, parece que não fui eu que vivi, ou eu não consigo ter uma clareza de como aquilo foi vivido. É uma característica muito presente na experiência traumática. Que também tem a ver com proteção, né? Que também tem a ver com muito a ver com proteção, né? Aquela experiência que é difícil de se passar e que o sistema vai dando um jeito para que a gente sinta uma dor, menos uma dor que é muito difícil para ser sentida. E aí, veja, nós estamos falando de um trauma envolvendo uma experiência que deveria ser do afeto. Sim. Né? Porque a gente não está falando de um trauma envolvendo uma experiência de tragédia, adoecimento, negligência. A gente está falando do começo da sua vida sexual. Né? Então, como a organização disso na sociedade, como a educação para isso pode apresentar repercussões disso em tudo que a gente vai fazer depois. E aí, eu disse há pouco que eu queria falar de 2 temas. Um era prazer feminino e outro você acabou trazendo porque você se tornou uma grande voz desse lugar do corpo real e da autoestima relacionada a, independente de como você é e uma quebra desses padrões irreais, inalcançáveis que a gente vive hoje, né, Mari? Eu nunca imaginei, né? Não foi uma coisa calculada. Vou virar um ícone de autoestima. Imagina, nunca passou pela minha cabeça. Eu imagino. Né? Foi uma coisa realmente de eu ir no meu processo, entendendo o que aconteceu, ressignificando isso, fazendo as pazes com isso e percebendo que talvez compartilhar essas vivências
poderia ajudar outras pessoas também nessa caminhada, né? Eu acabei de fazer meu TEDx, né? Ainda não tá no ar, talvez quando entrar aqui o programa já esteja no ar. E no meu TEDx eu falo sobre isso, sobre como a representatividade impacta na nossa autoestima, né? Na visão que a gente tem do mundo e de nós mesmos, assim. Então eu falo que hoje a minha escolha é por ser a referência que eu não tive. Porque talvez se na minha adolescência, mesmo eu sendo uma adolescente magra, se houvesse uma Mariana Xavier na mídia, se houvesse uma mulher gorda na mídia, bem vestida, se sentindo bonita, se sentindo sexy, mostrando que é possível ter uma vida ativa, ter uma vida saudável, independentemente do formato desse corpo, talvez eu não tivesse o pavor de engordar que eu tinha, que me fez tomar todas essas decisões muito ruins, né? De tomar os 1000 remédios e tal. Então, é isso. Acho que hoje eu tô nesse lugar de usar a minha vivência. Eu falo que o que a gente viveu não dá pra mudar. Mas dá pra mudar a forma como a gente se relaciona com o que a gente viveu, né? Então, eu acho que se a gente consegue pegar a nossa história, fazer as pazes com ela de alguma maneira e transformar isso em cura, em libertação pra gente mesmo e pra quem está nos ouvindo, eu acho que isso ganha mais sentido. E é isso que eu tenho procurado fazer. Que bonito, é isso mesmo. E eu quero te dizer uma coisa, assim, eu acho que você representa essa possibilidade, né? Você falou, nunca pensei em ser um ícone de autoestima. Eu acho que é mais do que isso. Você representa uma possibilidade de nós sermos múltiplas, que é outra coisa que a gente ainda precisa, no lugar do feminino, batalhar, porque não só as caixas estão muito determinadas, como a gente não pode transitar de uma caixa para outra, né? Então, você é atriz, você é só atriz, você é a mulher intelectual, você não pode ser a mulher intelectual e sexy, e bela, e que fala de prazer, e que faz outras coisas. Então, acho que essa multiplicidade que você se apropriou na sua vida, como atriz, como comunicadora, como empresária, e indo para o mundo com essa autenticidade, é algo que não te faz só um ícone de autoestima, mas eu acho que faz com que muitas mulheres olhem para você e vejam a possibilidade de abraçar todas as mulheres que vivem dentro de nós, sabe? Então, eu quero te agradecer por isso, quero te agradecer por você estar aqui, por tudo que você trouxe de lindo que você falou hoje, sobre arte, sobre autoconhecimento, sobre, principalmente, esse encontro com uma forma autoral de escrever a própria história, que eu acho que é isso que você está fazendo. Pegou a caneta da sua história e escrevendo a sua história de forma autoral. E para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta, que nós começamos falando da Pequena Mari, e eu quero fechar esse ciclo, terminando falando da Pequena Mari. Se você pudesse dizer alguma coisa para a Pequena Mari hoje, o que você diria para ela? Continue acreditando nos seus sonhos, porque ali na frente você vai se orgulhar muito de onde você chegou. E a gente se orgulha muito de ter você. Obrigada. Obrigada, eu amei. Obrigada, sucesso, que tenha muitas temporadas, porque essas conversas vão ser sempre muito maravilhosas. Obrigada. Eu amei ter você aqui. Agradeço quem ficou com a gente até aqui. Se inscreve no canal, senta o dedinho no like, deixa o seu like para a gente ter muitas conversas ainda. E até o próximo episódio.